Olá, tudo bem? Caso você ainda não me conheça, sou o professor Caio, assessor pedagógico do Sistema Positivo de Ensino. E hoje estou aqui para, junto com você, comentar e analisar os exercícios presentes nas páginas 10, 11 e 12 do nosso volume 10 de literatura. Calma, eu sei, você deve estar se perguntando, ué, mas foram estes mesmos os exercícios solicitados na aula anterior? De fato, não foram. Eu acabei cometendo um equívoco, repetindo na solicitação os exercícios da aula anterior. Mas não tem problema, já corrijo no nosso encontro hoje esse nosso equívoco, assim você não perde a sequência da discussão do nosso material. Por isso, a nossa aula está organizada em dois momentos. Na primeira parte, nós vamos corrigir o exercício 1 e na segunda parte, nós vamos corrigir o exercício 2. Vai lá, pega o seu material, eu espero você, porque a nossa aula já vai começar. Vamos lá, pessoal, começar a nossa correção. Lembrando, mais uma vez, que os exercícios contemplados nessa nossa aula são os exercícios 1 e 2 das páginas 10, 11 e 12, conforme comentei com vocês na introdução dessa nossa aula. O exercício 1, ele traz a seguinte questão. Leia um poema de Manuel Bandeira, um dos mais importantes poetas do movimento modernista. E aqui tem o texto Poética, aqui apresentado para a gente poder realizar os exercícios. Vamos à leitura? Poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante, exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar às mulheres e etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Muito bem. Diante do texto maravilhoso, Poética de Manuel Bandeira, é possível identificar algumas marcas do modernismo brasileiro. Entre elas encontram-se a defesa de um novo conceito estético que tem como objetivo o resgate dos aspectos tradicionais da poesia. Veja, o problema dessa afirmação é essa parte aqui, olha. Como objetivo o resgate dos aspectos tradicionais da poesia. Nada a ver a afirmação 1, é justamente o contrário. Afirmação 2. A rejeição de todas as estéticas tradicionais e a proposta de que a poesia deve se voltar a elementos comumente excluídos da composição poética. Essa afirmação ela é legítima quando estamos pensando o modernismo brasileiro. Portanto, essa afirmação está correta. A adoção de uma linguagem acadêmica centrada na busca por equilíbrio e erudição, nada a ver, olha, linguagem acadêmica, busca por equilíbrio e erudição, nem pensar para o texto Poética do Manuel Bandeira.
o uso de formas espontâneas e liberdade na composição dos versos. Com certeza, essa perspectiva está sendo defendida no texto poética. 5. A recusa à coerência na escrita padrão, mas, ao mesmo tempo, a retomada da expressão romântica dos rejeitados, bêbados e clams. Nada a ver, nós não temos aqui uma perspectiva de retomada de expressão romântica. Portanto, as alternativas que estão corretas são as alternativas 2 e 4. E como que nós podemos justificar essa correção das afirmações? Vamos lá aqui, olha. Uma possibilidade é a gente, para a afirmação 2, retomar o início do poema, em que o autor, na verdade, o eu lírico, expressa que ele busca uma poética que não seja comedida. Portanto, a busca por essa poética não comedida, que saia ao encontro de uma liberdade na composição, é o que nós verificamos nesse começo do poema e que justifica a afirmação 2. Já para a afirmação 4, nós poderíamos pensar o seguinte: a forma do poema rompe com a estrutura tradicional. O uso de palavras próprias do linguajar cotidiano também. Isso tudo vai promover uma busca da espontaneidade e da composição mais livre, justamente o que está sendo afirmado na proposição em 4. O uso de formas espontâneas e a liberdade na composição dos versos. E aí nós matamos a questão A. Depois, na questão B, leia o verbete de dicionário abaixo. Manifesto. Coisa manifestada. 2. Declaração pública ou solene das razões que justificam certos atos ou em que se fundamentam certos direitos. 3. Programa político, religioso, estético, etc. 4. Relação que se entrega aos fiscais da fazenda pública dos gêneros expostos à venda e sujeitos ao pagamento de direitos. 5. Rol ou inventário completo ou minudente da carga que um navio mercante traz a bordo. E 6. O documento escrito que contém quaisquer declarações. Qual das acepções melhor identifica o poema lido de Manuel Bandeira? Justifique sua resposta. Bom, considerando que o poema está na esfera literária, nós vamos dizer que o manifesto aqui ele corresponde à acepção 3, um programa político, religioso, no caso particular do poema de Manuel Bandeira, um programa estético. Como é que nós podemos justificar a nossa resposta? A poética, ou seja, o texto poética, defende uma estética literária que se opõe aos modelos literários tradicionais. Portanto, configura-se mesmo como um programa, um projeto, beleza? Então, a questão B é a acepção 3 e a justificativa a que fora aqui apresentada. E, seguindo a questão C, assinale as alternativas corretas. No verso abaixo os puristas, o eu lírico se coloca contra aqueles que são adeptos de uma poesia de linguagem tradicional. Se nós formos considerar que o purismo nos remete justamente a uma perspectiva mais conservadora e mais tradicional, nós podemos afirmar que a proposição em 1 é legítima. O eu lírico se coloca contra esses que são adeptos de uma poesia de linguagem tradicional. 2. Aqueles que defendem uma poesia que explora novas formas de expressão. Não, o eu lírico não se coloca contra a esses defensores dessa poesia. Pelo contrário, ele se coloca junto, se coloca a favor. Portanto, a 2 nós não vamos assinalar. E a 3, aqueles que se colocam a favor da preservação das formas clássicas do poema.
formas clássicas do poema Preservação. De fato, o eu lírico não é favorável a essa perspectiva. De fato, o eu lírico se coloca contra ao que está sendo afirmado na proposição 3. Portanto, no exercício C, alternativas 1 e 3 expressam ao que o eu lírico se coloca contra. Valeu, pessoal? Para a próxima parte, vamos corrigir o exercício 2. Até já! Repare que o exercício 2 vai solicitar uma comparação entre o texto verbal e o texto imagético. Como é que a gente vai conseguir estabelecer essa comparação entre esses textos constituídos por diferentes semioses, ou seja, diferentes signos? Acompanhe aí a nossa reflexão. Vamos lá, turma, dar continuidade à nossa correção. Exercício 2, na página 12. Vamos ver o que tem lá a proposta do exercício. Diz assim: leia algumas passagens do Manifesto Pau-Brasil e uma breve análise desse texto. Concluída a leitura, analise a pintura de Tarsila do Amaral intitulada O Postal, de 1928, e identifique que concepções estéticas presentes no manifesto podem ser associadas à tela. Então, nós vemos aqui um exercício de complexidade moderada. Temos o texto que é o texto verbal, o Manifesto Pau-Brasil. Temos o texto não verbal, o quadro da Tarsila, o postal. E ele pede que o exercício pede que a gente identifique concepções estéticas presentes em ambos os textos. Vamos ver isso. A poesia existe nos fatos, os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. A poesia é pau-brasil, ágil e cândida como uma criança. A língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos. Só não se inventou uma máquina de fazer versos, já havia o poeta parnasiano. Nossa época anuncia a volta ao sentido puro. Um quadro são linhas e cores, a estatuária são volumes sob a luz. A poesia pau-brasil é uma sala de jantar domingueira, com passarinhos cantando na mata resumida das gaiolas, um sujeito magro compondo uma valsa para a flauta e a maricota lendo o jornal. No jornal anda todo o presente. Muito bem? E aqui, breve comentário sobre o Manifesto. O Manifesto Pau-Brasil, escrito por Oswald de Andrade em 24, apresenta muitos elementos característicos da estética modernista em sua primeira geração. Entre eles destacam-se o primitivismo, a espontaneidade, o rompimento com as convenções da escrita parnasiana e a reinvenção da escrita poética. Inspirada na árvore que deu nome ao país, a estética pau-brasil ironicamente defendia que a poesia deveria ser vista como um produto de exportação, uma mistura de arte de vanguarda com aspectos da paisagem local e do povo brasileiro. Esse resuminho tá bem bonito, hein? Vale a pena vocês destacarem, gravarem aí, porque já falei anteriormente e repito aqui, essa temática que estamos estudando, ela tem sido muito presente e muito recorrente na prova do Enem. Por isso, essa análise está bem bacana, resumida, mas abrange vários elementos desse Manifesto Pau-Brasil. Eu destacaria para depois, no momento de estudo, retomar, revisar, ok? E aqui nós temos a tela da Tarsila do Amaral, o postal. E a ideia agora é que a gente estabeleça uma comparação entre a tela e o texto do Oswald, o Manifesto Pau-Brasil. O que a gente poderia ressaltar, o que a gente poderia destacar aqui nessa comparação?
para a gente poder organizar o nosso pensamento, vamos dividir o nosso olhar em duas partes dos textos, digamos assim. Vamos considerar a forma e vamos considerar o conteúdo destes textos. Por isso eu coloquei ali para vocês, olha, uma possibilidade de estabelecer a comparação solicitada no exercício é considerar esses dois elementos, forma e conteúdo. Vamos lá. No manifesto, nós temos os versos: volta ao sentido puro, um quadro são linhas e cores, ágil e cândida como uma criança. E no quadro nós vamos verificar justamente isso: cores fortes, objetos com muitas curvas e linhas e a pureza da paisagem tropical. Se a gente reparar esses elementos mencionados no manifesto e representados no quadro, nós conseguimos identificar, nós conseguimos perceber uma aproximação. E no que diz respeito ao conteúdo, vejamos lá. Diz o manifesto: a poesia existe nos fatos, os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. E no quadro nós vamos encontrar justamente essa paisagem tropical representada na tela O Postal de Tarsila do Amaral. Olha, nós poderíamos pensar outros elementos aqui de comparação, esses que eu elenquei como sugestão na resposta, não são os únicos, mas eles ajudam a gente a pensar o estabelecimento da comparação requerida no exercício. Espero que vocês tenham conseguido compreender e lembrando, mais uma vez, a questão dissertativa ela demanda da gente a elaboração, a formulação de um texto que comece contextualizando a questão, por isso retome o enunciado e depois você vai atendendo àquilo que o comando do exercício nos solicitou. Por que insisto nisso? Terceira série do ensino médio está em vias de prestar vestibular e as provas, os exames vestibulares têm geralmente duas fases, em que a segunda fase o candidato encontra-se diante de questões dissertativas. Por isso, vale desde já nós irmos treinando essa estrutura de resposta, essa estrutura de textualização, para que quando nós estivermos diante das provas dos vestibulares, nós estejamos bem preparados para responder a essas questões. Ok, turma? É isso a correção do exercício 2. Chegamos ao fim da nossa aula. Desejo a você um ótimo restante de semana, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!